Bom dia, suas lindas! Como é que vocês estão? Tô aqui, ó, com meu cafezinho. Vou gravar um vídeo pra vocês. Então, bora lá! Vamos falar de casa, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar nesse canal. Gente, eu achava que a minha casa não funcionava, eu achava que, sei lá, eu tinha que mudar de casa, eu achava que os cômodos não funcionavam, enfim. Mas na verdade, quem estava fazendo tudo errado era eu. Eu que não estava organizando direito, eu que não estava organizando o meu dia, organizando as minhas tarefas, e aí o caos se instalava, ficava tudo bagunçado, tudo amarrotado, tudo cheio, tudo acumulando, enfim. Eu entendi que a casa, ela não precisa estar arrumada, nos trinques, brilhando o tempo todo, sabe? Não, porque uma casa, ela tem vida, né, gente? Ela bagunça, ela tem coisa fora do lugar. Quem tem criança pequena é assim, né? Também quem tem adolescente, que nem eu, também é assim, gente. Parece que a gente volta na infância da criança, sabe? Porque é bagunça por tudo que é canto. Mas é uma casa funcionando, né? Então ela não vai estar nos trincos o tempo todo, né? Tem como você ir organizando, mas não vai estar nos trincos o tempo todo. Mas eu entendi, gente, que uma casa, ela precisa de fluxo. Ela precisa de um fluxo para funcionar. Depois que eu comecei a entender que é assim que uma casa funciona, começou a ficar mais fácil para mim organizar a minha casa. Eu vou falar para vocês como que eu visualizo isso, esse fluxo, e como que eu tento ir fazendo todos os dias da minha rotina na minha casa, que facilita demais, sabe? Tira aquele peso, deixa a vida mais leve, a casa mais leve, os cômodos leve, dá aquela sensação de leveza, sabe? Então é isso que eu vou falar pra vocês. Eu tô olhando aqui pra baixo, que eu anotei aqui no meu caderno. Tudo bem bonitinho, gente. Coloquei aqui exatamente tudo que eu fazia de errado. Porque eu acho legal gravar um vídeo e falar dos seus erros, aonde você errou, né? Porque daí outras pessoas vão conseguir ter essa conexão real, né? Não adianta nada vir aqui dar várias dicas, falar um monte de coisa que eu nem vivi, que nem é, sabe? Então eu prefiro sempre aqui no canal gravar vídeos que sejam da minha vida, coisas que eu vivi, que eu tô passando, enfim, sabe? Pra trazer isso pra vocês. Então, assim, um dos erros que eu cometi, assim, como dona de casa, na minha casa, assim, que sempre deixava aquela sensação, assim, de casa bagunçada, de casa pesada, era a cama desarrumada. Eu não arrumava a cama depois de acordar. O que acontece? Eu acordava, aí já ia cuidar da lancheira da minha filha, e depois já ia cuidar das coisas do meu marido pro trabalho. E aí, gente, eu já ia depois fazer o meu café, e aí fazer as minhas coisas. O meu quarto, ele fica no final do meu corredor. Então, ele ficava lá, no fundo, sabe? Eu mal entro no meu quarto, né? Poucas vezes no dia. Fica o quarto lá no canto e eu não entro. Então, gente, às vezes chegava meio-dia, minha cama tava desarrumada porque eu simplesmente esquecia. Ou também porque às vezes eu deixava pra lá e ia fazer outra coisa, sabe? Por meu quarto ser lá no fundo, eu falava, deixa assim mesmo, eu vou fazer minhas coisas. Aí vinha fazer as coisas pro lado de cada casa. Só que, gente, quando eu passava ali pelo meu quarto, quando eu tinha aqui no banheiro alguma coisa que eu via aquela cama bagunçada, podia estar tudo arrumado pra cá, mas aquela cama dava uma sensação de peso, parece que eu não tinha começado o meu dia. Parecia que a cama me puxava, assim, sabe? É uma sensação estranha. Então, o que eu gosto de fazer hoje em dia? Levantou, arrumou a cama. Eu sei que às vezes é difícil na correria do dia a dia, né? Estamos falando aqui de vida real. É difícil, é complicado, é corrido, né, gente? A vida é corrida. Mas assim, se você puder, arruma ali rapidinho, sabe? Arruma a cama, gente. Deixa as camas da casa organizada. Te garanto, gente, que vai trazer uma leveza. Outra coisa que eu deixava muito aqui em casa e que virava o caos é a pia, sabe? Pia grande. Eu tenho uma pia grande aqui em casa. E assim, acumula coisa, gente. Se você for colocar tudo na sua pia, daqui a pouco tem tudo. Aí juntava louça suja, juntava
garrafa de café, juntava pote, juntava alimento, juntava lata de leite, juntava tudo, gente. Quando eu ia ver a minha pia, ela tava um caos tão grande que, meu Deus. E aí, no dia a dia, você vai fazendo uma coisa ou outra, você fala, ah, não, daqui a pouco eu venho pra cá e ajeito. Quando você vai ajeitar, a pia já tá assim, ó, o caos, sabe? Vida real, gente, sabe? Eu quero passar aqui pra vocês o que realmente eu fazia de errado, que se eu puder te falar, amiga, pra você não fazer isso na sua casa, pra facilitar a sua vida como dona de casa, se eu puder dar uma dica pra vocês, gente, não deixa acumular louça na pia, tá? Porque vai virar um caos, meu Deus. Ó, outra coisa que eu fazia muito errado aqui na minha casa é deixar o quintal muitos dias sem lavar. Porque é um quintal grande, né? É uma casa grande. Então, assim, deixava, né? Falava, ai, não vou lavar essa semana, não vou lavar outra. Aí, às vezes, lavava só um, o outro não, porque são 2 quintais, né? E grandes. Então, assim, gente, acumulava a sujeira no chão, sabe? E aí, quando eu ia lavar, eu ficava muito mais tempo, porque eu tinha que esfregar muito mais e demorava muito mais. Então, toda vez quando eu ia lavar meu quintal, eu já pensava, nossa, tem que ficar 1 hora aqui lavando esse quintal. Mas por quê? Porque ele tava muito sujo, muito encrostado. Então, a ideia é não deixar tantos dias sem lavar o quintal. Organiza aí os seus dias, se você consegue lavar umas 3 vezes por semana. Aí você adapta na sua rotina, né? No estilo que é a sua casa. É isso, gente, não deixar acumular quintal pra lavar, tá? Outra coisa que eu fazia que atrapalhava demais aqui na minha casa é fazer janta tarde. Gente, fazer janta tarde é horrível, porque você começa a pensar o que vai cozinhar à tarde. Você faz a janta tarde, aí vocês jantam tarde, dorme tarde, toma banho tarde. Gente, enfim, eu acordava cansada, eu não dormia direito, sabe? Ai, gente, não flui, sabe? Então, assim, a dica é fazer a janta um pouquinho mais cedo, sabe? Organiza os seus horários assim pra você conseguir parar 6 horas, 7 horas, se for um horário bom pra você fazer sua janta. Tenta já ter em mente o que você vai cozinhar naquele dia. Se possível, faz até um cardápio semanal do que você vai fazer de janta, sabe? Eu já segui uma planilha, gente, do que eu ia cozinhar durante a semana. Às vezes eu faço, às vezes não. Hoje em dia eu não tô fazendo muita planilha, mas é uma coisa legal, é uma coisa que funciona, sabe? Facilita. Principalmente se você é dona de casa e trabalha fora. Porque quando você trabalha fora, gente, você tem que, né, organizar direitinho também, pra você também não ficar acabada, né, amiga? Chega do serviço, tem que fazer tudo de uma vez. Então, se você conseguir organizar os dias que você vai lavar o quintal, foi trabalhar, já arruma a cama, tem os dias certinho do que você vai cozinhar, facilita, sabe? Aí, pra quem trabalha fora, às vezes é legal até congelar alguma coisa, assim, uma mistura ou outra, deixar no freezer. Eu adoro congelar coisa. Eu sou dona de casa, né? Trabalho em casa, mas tem muita coisa que eu congelo, porque facilita mesmo, sabe? No dia a dia é muito bom. Mas isso a gente pode falar em outro vídeo, né? Então, é não fazer a janta tarde. Outra coisa que contribui pra virar o caos é você não organizar a sua geladeira, você deixar a sua geladeira bagunçada. Gente, tem coisa pior do que você abrir a sua geladeira e tá tudo bagunçado? Tá assim, ó, as coisas só colocou, sabe? Esses dias, gente, eu fiz compra e eu só coloquei as coisas na minha geladeira. Gente, dá um caos porque você não consegue ver, estraga alimentos, né? Porque você não visualiza o que tem atrás. Enfim, gente, vira um caos, sabe? Então, assim, ó, você coloca cada coisa no seu cantinho, tirou o molho do lugar, coloca no lugar. Se a sua geladeira tem uns potinhos certos de pôr tudo, tirou o molho, coloca no potinho de molho. Ah, e usou um queijo ralado ali? Coloca no cantinho do queijo ralado. Não vai colocando tudo fora do lugar, senão vai virar uma bagunça, aí você vai ter que parar um tempo ali. Às vezes geladeira demora pra limpar, demora pra organizar. Então, se você for deixar virar o caos e parar um tempo só pra organizar a geladeira, você vai ficar muito tempo organizando. Nós, dona de casa, sabemos como que é esse negócio quando para pra limpar a geladeira, né, gente? Então, assim, ó, o que eu comecei a fazer aqui na minha casa que funcionou? Eu tento imaginar assim, ó, um fluxo contínuo
de cada canto desse que eu falei, tá? Que é da cama, da pia, das roupas, do quintal, fazer janta tarde, da geladeira. Eu tento imaginar um fluxo contínuo. Sabe que nem um fluxo, que nem uma cachoeira, sabe? A água cai assim da cachoeira, né? Se cair ali um tronco de árvore, alguma coisa assim, não vai descer contínuo, né? Aquela água. Ela vai passar por cima daquela água, vai passar, né? Mas vai ficar passando por cima daquele tronco de árvore. Só para vocês conseguirem entender, é só para vocês conseguirem entender o que eu tô querendo dizer com essa questão do fluxo. Quando eu vou no meu quarto, eu tento imaginar esse fluxo contínuo no meu quarto. Aí eu vou, arrumo a cama, estico o lençol, coloco as almofadas, sabe? Parece, gente, que já dá aquela fluidez. Nossa, aí você passa e você vê um sapato no lugar, você já coloca no lugar, sabe? Você vê um brinquedo do cachorro fora do lugar, você já coloca no lugar. Você vê um brinquedo ali, você já coloca. Porque você visualizar aquilo arrumado, é que nem eu falei, vira um fluxo. Parece que vai fluindo mais fácil você ir organizando as coisas. Então, eu imagino esse fluxo lá no meu quarto. Eu vou lá e arrumei. Aí eu vou pra sala, pra cozinha. O fluxo contínuo na minha cozinha. Pra mim, começa na pia. Sabe, se a minha pia estiver limpinha, aí eu já vou lá, limpo o fogão. Aí a pia e o fogão limpo, aí eu limpo a minha mesa. Gente, parece que já dá aquela fluidez, sabe? Então eu já vou... O segredo é, sujou a louça, já lavou, secou, guardou e deixou a pia limpa. Tira aquele monte de coisa em cima da pia, sabe? Deixa a pia mais fluida, sabe? Pra ela ficar um pouco mais leve. De você visualizar e de você até trabalhar na sua pia, sabe? Então, eu tento imaginar esse fluxo contínuo na minha pia. Aí eu vou pro quintal, a mesma coisa. Meu quintal é grande, que não eu falei. Aí tem a churrasqueira, aí tem o sofá lá fora, as poltronas, aí tem brinquedo dos cachorros no quintal. E aí tem a geladeira, né? E aí, às vezes, coloco alguma coisa ou outra em cima da geladeira. Então, vira aquele caos, o quintal. Então, eu vou lá. Aí eu coloco tudo no seu lugar, limpo a churrasqueira, recolho os brinquedos dos cachorros, aí lavo o quintal, depois puxa a água, sabe? Gente, eu tento imaginar assim, ó, como se fosse um círculo, sabe? Por onde que eu tenho que começar? Ah, guarda os brinquedos, tira tudo que tá sujo, coloca em saco de lixo, bota o lixo pra fora. Recolhe os brinquedos dos cachorros, tira cacareco que tá em cima da geladeira, guarda no lugar, lava o quintal, seca o quintal. Gente, parece que, sabe, é um círculo que funciona, que se completa, sabe? É um fluxo contínuo que deixa o quintal fluindo, sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse conceito da fluidez, assim, sabe? De algo que você começa e termina, que tem um começo, um meio, um fim, sabe? Então é isso. Aí eu faço isso com tudo. Aí eu vou lá pro jantar. O que eu tento fazer? Agora eu tento colocar um horário todos os dias pra me fazer essa janta. Não pode ser já escurecendo, sabe? Pra mim tem que ser lá pra umas 6 horas, por aí. Então eu já vou e começo a fazer o jantar. Lembrando que lá pra umas 5 e pouco, eu já sei mais ou menos, ou tiro da geladeira o que eu vou fazer de janta. No caso, a mistura, se estiver congelado, né? Então eu já tiro, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Então, já fica mais leve, sabe? A pia já tá ok, né? Eu só vou lá com os alimentos, preparo e tal, e fica mais fácil. Então, quando for lá para umas 7h30, 7h45, meu jantar tem que estar pronto, sabe? Porque daí lá para umas 8 horas, 8h30 a gente janta, e aí lá para as 9h30, 10 tá todo mundo de boa já para poder dormir, sabe? Para não ficar aquela coisa, faz tarde, dorme tarde, toma banho tarde, enfim, sabe? E já nesse gancho do jantar, tem a geladeira. Hoje eu não deixo a minha geladeira acumular aquela bagunça. Então, assim, tento imaginar aquele fluxo, sabe? Usou, guardou no lugar, sabe? Sujou ali a tampa do ketchup, já vou lá, limpo o papel no guardanapo e já guardo no lugar de novo. A jarra de suco tá vazia, ou faz o suco. Jarra de água tá vazia, coloca a água. A parte ali que faz gelo, tá sem, coloca lá o negócio fazer água, fazer gelo. Enfim, gente, é tentar
visualizar esse fluxo contínuo. Bom, gente, é isso que eu queria passar pra vocês, sabe? Às vezes a gente fica muito pilhada, né, com a nossa casa, a gente fica perdida, tantas coisas pra fazer, né? E aí a gente, sabe, no dia a dia parece que não tem tempo pra fazer as coisas, não consegue fazer tudo. É que na verdade a gente precisa organizar o nosso tempo, sabe? E organizando uma coisa assim, aos pouquinhos, todos os dias, um pouquinho, não deixar acumular, gente. O segredo é não deixar acumular e tentar resolver ali no ato, sabe? Tem coisas que dá pra você resolver ali no ato que não vai gerar um acúmulo muito grande de coisas, sabe? Porque a gente já tem tanta coisa pra fazer, se a gente for deixar acumular coisas, aí a gente vira um caos, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha passado dicas aqui que vai realmente fazer diferença na casa de vocês. Tentei passar realmente o erro que eu cometi, os erros que eu cometi. E como que eu faço para tentar melhorar, né? Como que eu faço para tentar visualizar uma casa mais leve e de fato dar essa sensação, sabe, de casa mais leve, casa que funciona, casa que todo mundo acha as coisas. E é isso, gente, um beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Olha minhas unhas, gente. Vocês me perdoem, tá? Gravei um vídeo pra vocês com essas unhas reais. Por quê? Procurar acetona. Cadê a acetona? Minha filha, adolescente, acabou com as acetonas. Gente, eu comprei acetona assim, ó, de pote. Ela conseguiu acabar com as acetonas. Ou ela levou pra escola, né? Que às vezes ela cola as coisas dela na unha e ela leva pra escola. Só se ela levou pra escola, né? E eu fiquei sem. Aí eu falei, e agora? Eu não vou gravar um vídeo? Eu falei, eu vou gravar o vídeo. Aqui é um canal real, uma mulher real, vida real. E assim, às vezes a gente tá com as unhas desse jeito, ó. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim, vou providenciar pra tirar esse esmalte, né, gente? É isso. Beijo.